E aí galera, olha, Tassis aqui de novo para trazer para vocês mais um anime da semana nostalgia. E dessa vez nós vamos lá para o ano de 1996 para buscar um anime que talvez nem todo mundo conheça, mas é um dos melhores animes cyberpunk já produzidos, ali coladinho com Ghost in the Shell, aclamado pela crítica aí, porque trouxe uma história densa, trouxe uma história com uma certa complexidade pouco antes vista num anime desse tipo. Mas antes da gente começar a falar dele, vai deixando esse like, galera, ajuda o canal, porque assim a gente fica sabendo se você está gostando do nosso conteúdo. E a gente está ali, ó, ali um pezinho nos 700, um pezinho, falta bem pouco, falta um inscrito. Você tá assistindo a gente, não se inscreveu? Seja o número 700, seja o número 700, se inscreve no canal, ajuda o canal Opini a bater 700, depois chegar a 1000 e aí só meteoricamente conquistar essa internet, meu Deus. E se você é da época, se você assistiu esse anime que a gente vai falar hoje, deixa os comentários aqui, diz pra gente o que é que você achou. E ó, coraçãozinho garantido no seu comentário, a gente bate aquele papo aqui embaixo, ó, nos comentários, a gente troca uma ideia com você, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Análise de Armitage the Third. Não é terceiro, não é 3, é Armitage the Third Polymatrix anime de 1996, que é um compilado, esse que vamos falar é um compilado de uma série de 4 ovas, e que se você quiser assistir, nós encontramos os 4 ovas legendados em PTBR, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo o link para você assistir os 4 ovas, porque não encontramos a versão que nós vamos analisar, que é a versão condensada num único movie, tá? Mas a história é a mesma, não muda nada, certo? Eles fizeram aí, ó, uma adaptação muito boa, pegaram os 4 ovas ali, ó, juntaram um com o outro ali direitinho, deu uma cortadinha aqui ali para não haver confusão de quando começa um e termina o outro, para ficar tudo uma coisa só, e transformaram nessa versão que a gente vai falar aqui, mas no YouTube estará a versão em 4 ovas, beleza? Para você assistir, não perde nada, de graça, tranquilo, ok? Então, para começar, o roteiro desse anime é de Chiaki J. Konaka. Eu não sei quem é esse cara, nunca ouvi falar desse cara, nunca vi mais gordo, mas talvez você tenha assistido obras em que ele roteirizou, também como é o caso de Bubblegum Crisis Tokyo 2040. Vai vir pra cá pro canal, vamos falar desse anime. E também da aclamadíssima Serial Experiments Lane, tá? Ele é o roteirista daquele anime de fundir os miolos, né? Todo mundo que assiste Serial Experiments Lane nunca sai o mesmo, nunca sairá o mesmo do que era antes de assistir, tá? Porque você vai sair com as caraminholas fervendo desse anime, que tem uma série aí de simbolismos aí, coisas, mensagens ali na história desse anime, beleza? Então, se você gostou de Lane, se você batucou as ideias, então a mesma coisa acontecerá em Armitage the Third, porque o cara tem a pencha de fundir a caraminhola de quem assiste, certo? Porque ele coloca muitas mensagens, muitos simbolismos, né? Ele coloca ali, ó, referências a muitas coisas da cultura pop, referências a outras obras dentro dos seus roteiros. Então, o Chiaki J. Konaka sempre vai deixar uma história no mínimo intrigante, no mínimo, para dizer o mínimo, intrigante, e com Armitage the Third não foi diferente. É uma história um tanto quanto pesada, eu diria, sim. Ela traz assuntos bastante polêmicos, né? Ela traz assuntos que faz você, ó, botar a massa cinzenta aí para funcionar, para poder entender mais ou menos o que está ali acontecendo nas entrelinhas, porque o primeiro plano da história você entende de cara, tá? Você já sabe do que está acontecendo logo de cara.
Isso aí ele não te deixa perdido, tá certo? Mas ali, ó, no segundo, terceiro plano da história tá acontecendo outras coisas, né? Ele deixou mensagens que você tem que parar um pouquinho para pensar, fazer um paralelo aqui com a vida real, beleza? Para você entender, opa, ele tá falando disso, né? Ele está falando de até mensagens sociais, ele deixa dentro do anime, que se você parar um pouquinho, der um pausazinho assim, fazer tic-tac, conversar um com o outro, você vai entender que realmente faz bastante sentido o que ele está colocando ali para você, ó, pescar. As influências desse anime, gente, as influências que o Chiaki J. Konaka foi lá na cultura pop, foi lá nas histórias, né, cyberpunks que tem aí na cultura pop, ele pegou um bom pedaço de um bom pedaço do outro, como é o caso de Blade Runner. Você que assistiu Blade Runner ali, a versão do diretor, pelo menos, recomendamos que você veja a versão do diretor, não veja outra que não seja a versão do diretor, tá? Que é a história completa de Blade Runner. Você no ato vai pegar essa referência, porque o anime ele traz justamente aquele dilema entre máquina e ser humano, né? Quando é que começa um e termina o outro? Quando é que um deixa de ser um mero utensílio, uma mera ferramenta, um mero objeto, né? Algo que deveria servir o homem para se tornar realmente um ser vivo, né? Para se tornar um ser que pensa, um ser que sente, um ser que cria. Então você vai ver nesse anime androides, né, criando coisas. Você vai ver nesse anime androides vivendo entre seres humanos, e até então as pessoas não se dando conta que aquela pessoa ali, né, não é uma pessoa de carne e osso, né, é um androide, é um ser artificial, mas que criou coisas belíssimas como música, literatura, né, pinturas, esculturas, são máquinas criando arte, né? Então o Chiaki J. Konaka ele vai buscar isso aí na cultura pop, traz para dentro de Armitage the Third, e é a primeira crítica que ele faz, né, no anime. Logo, assim, digamos, nos primeiros 30, 40 minutos do anime, ele vai te apresentando isso aí, né, pois algumas desses androides, no caso, são ginoides, né, mulheres que são robôs, elas começam a ser assassinadas, tá? Ah, mas são máquinas, como é que podem ser assassinadas? E aí? Será que são máquinas, mas não estariam de certa forma vivas? Porque estão criando arte, coisa que é inerente a nós, seres de carne e osso, né? Não seriam de certa forma vivas porque elas pensam, né? Porque elas pensam, elas têm consciência de si mesmas. Começa o primeiro dilema aí, né? Isso divide a população de Marte, que é onde se passa a história do anime, né? Marte foi terraformado, foi modificado para sustentar a vida humana, porque é o primeiro local onde a humanidade está colonizando, né? Fora da Terra. Então, é nessa sociedade de Marte que começam a acontecer esses assassinatos. E aqui, ó, a Naomi Armitage, daí o nome, né, do anime, é a policial que está investigando esses assassinatos juntamente com o Ross Syllabus, que é um outro policial vindo da Terra. Então eles precisam colocar suas diferenças de lado para conseguir encontrar quem é esse assassino, né? E o Ross e a Armitage, eles têm uma curva de crescimento fenomenal. Dois ao mesmo tempo crescendo e se complementando, como o Ross e a Armitage, eu vi pouquíssimas vezes. E nesse anime, minha gente, como um não obscurece o outro, eles se complementam, sabe? Um complementando o outro. Então, a maneira como o Ross um policial amargurado que teve um passado trágico, né? Ele cresce agora tendo que ter uma nova parceira, que é a Naomi, né? Que é a Naomi Armitage. Ele vai tomando vulto, e a Naomi, ela não se deixa ser obscurecida por esse personagem também. Ela vai crescendo, ela vai se revelando, vai revelando um pouco mais de si mesma,
durante o anime, e o Ross ele vai entendendo quem é a Naomi Armitage, não é só uma mera parceira dele. Ele vai compreendendo a grandeza que ela tem, né? E a fotografia, como a gente tá falando de uma sociedade cyberpunk, né? E é em Marte, a fotografia desse anime não podia ficar atrás, né? São paisagens urbanas enormes, grandiosas, né? Muita luz, muito neon, né? Muitos prédios gigantescos. Então você vê também a parte decadente, né, da cidade, onde o Ross passa a morar para poder trabalhar na polícia de Marte. Você vai ver a parte decadente, né, os subúrbios dessa cidade muito bem representados, em contraste com a parte mais rica, que ele fica observando de longe, né, aquela parte mais iluminada, né, com muito neon, muitas lojas, prédios de corporações, lá ele consegue ver ao longe. Então esse contraste é muito bem representado na fotografia do anime. E como é um anime cyberpunk, as cenas de ação são bacanas, mas elas não são over the top, não são aquelas cenas de personagens que fazem coisas fantásticas, jogam carros, não. É bem pé no chão, apesar de estarem lidando contra androides, né? Máquinas bem mais fortes, bem mais resistentes que os seres humanos, isso é mostrado, né? Os androides são mostrados, mas eles são, em contrapartida, eles são mais frágeis, eles se danificam, né? Principalmente as androides que são parte da sociedade, elas não foram construídas para serem indestrutíveis. Então realmente elas como diria, se ferem, sim, elas se ferem e mostram a sua natureza robótica quando se ferem e pedem pelas próprias vidas. Então os combates, eles são bem pé no chão, a ponto de arma de fogo fazer buracos nos androides, eles caírem lá danificados, né? Só lá perto do final que você vai ver um combate mais apoteótico, né? Um combate bem mais, um pouquinho over the top, porque claro, vai ter mecha envolvido, armas pesadas, armas veiculares. É emocionante, é um combate emocionante, porque você teme pela vida dos dois, né? Da Armitage, do Ross, né? Que levou um tiro, morreu, minha gente. E tem casos disso no anime, né? Levou um tiro, morreu. Então você fica lá, ó, torcendo por eles para que nada aconteça com eles, porque você se apega a esses personagens. Recomendamos a Armitage? Sim, recomendamos. Assistam Armitage the Third de 1996. É a recomendação do Opine, beleza? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua preferência, muito obrigado pela sua audiência. Um beijo do Opine.